Aleluia. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, e nós vamos ler o Salmo de número 113. O Salmo de número 113 na Palavra de Deus. Mas você vai deixar sua palavra aberta aí antes. Eu quero chamar a Laís. A Laís, para dar... Hoje é o Dia das Mães, né? É o Dia das Mães, e a Laís vai dar um testemunho para nós aqui. Oi. O pastor pediu para eu estar compartilhando com vocês. Falou hoje, me pegou assim um pouco de surpresa. Para falar algo a respeito de maternidade, né? Maternidade é uma coisa que não falta, são temas, assuntos, né? Se a gente começar a falar, a gente tem várias coisas para falar, assim, assunto infinito. Mas eu pensei em alguma coisa que eu pudesse estar compartilhando com vocês. E, assim, vem muito no meu coração algo que eu passei, assim, durante a minha adolescência, quando eu era mais nova. A gente que foi criado na igreja, a gente sempre ficou assim, se questionando, ouvindo ministrações acerca de descobrir qual que era o propósito de Deus para as nossas vidas. Né? Então, tudo assim, qual que é a sua missão, qual que é o propósito de Deus. E eu tinha muito isso, porque eu falava, gente, eu não sei qual que é o propósito de Deus na minha vida. Parece que eu passei anos tentando descobrir. Eu falei, meu Deus, será que é, né? Será que eu vou ser evangelista? Eu falei, não, nada a ver. Eu ia muito para os congressos do Diante do Trono, e lá tinha muita coisa de missão, e eu pensava assim, nossa, eu vou ser missionária, porque minha mãe, quando eu nasci, falava que me entregou para a missão. E eu falava, meu Deus, missão não tem nada a ver comigo. Né? Eu falei, gente, não, como assim? Como é que eu vou descobrir qual que é o propósito de Deus na minha vida? Eu não fazia a mínima ideia. E eu me casei, e eu formei em jornalismo, e eu pensava, não, Deus vai me usar alguma coisa assim, em relação a ser jornalista, né? E trabalhei, eu falava, nossa, no meu coração eu não era jornalista, eu apenas estava jornalista, né? Então, durante o momento que eu trabalhei, para mim aquilo ali era um momento, eu estava, eu exercia aquele momento, não fazia parte de mim. E eu casei, e para mim ter filhos era algo natural. Você casava, dava-lhe uma média de 2, 3 anos, você tinha filhos. Né? Eu acho que da minha geração, assim, eu fui uma das primeiras entre as minhas amigas a ter filhos. E eu tive o Abner. E quando eu me tornei mãe, eu descobri qual que era o propósito da minha vida. Porque a partir do momento que eu fui mãe, eu nunca mais era apenas a Laís. Né? Deus me entregou uma missão. Talvez a missão que a minha mãe achou que eu ia ser, não sei lá onde, lá fora. Talvez a minha missão era os meus filhos. Eu acredito que a minha missão seja os meus filhos. E desde então eu tenho vivido o meu papel. Na verdade, não o meu papel, porque eu acredito que a gente não exerce o papel de mãe, a gente exerce o propósito de mãe. E eu descobri que Deus tinha me destinado, me predestinado a esse propósito, de viver diariamente o cuidado dos meus filhos. Né? Para muitas pessoas, a maternidade é um peso, é um fardo, para algumas é só uma pequena parte da vida, né? Para mim, Deus revelou como um propósito integral. Hoje eu vivo integralmente para os meus filhos. Não que isso seja algo ruim, né? Que não exista eu, as minhas coisas existem. Né? Eu sou uma mulher, eu tenho as minhas coisas também. Mas eu vejo que algo maior que Deus me criou para um propósito foi a maternidade. Hoje eu sou mãe de 3 filhos. Quando eu me mudei há um tempo atrás, eu lembro que eu comprei um quadro. Lá na minha casa tem esse quadro na parede, é um quadro de uma família de leões. E eu passei muito tempo procurando esse quadro, porque todo quadro que eu procurava só tinha uma família de 4 leões. Era o pai, o leão, a leoa e 2 filhotes. E eu achei um quadro com 3 filhotes. E eu coloquei esse quadro no meu carrinho muito tempo. E eu tinha no meu coração que eu seria mãe de 3 filhos. E no dia que eu descobri que eu teria mais uma filha, eu comprei esse quadro. Né? Talvez o propósito de Deus para mim os meus 3 filhos. Talvez para vocês seja 1, 2, 5, 10. Né? Talvez o propósito de Deus para vocês
seja apenas filhos espirituais, eu não sei. Mas acredito que faz parte da missão da mulher, né? Porque a mulher, ela tem esse dom, né? De gerar, de cuidar. E eu queria compartilhar isso com vocês a respeito da minha vida. Não é fácil, é bem difícil. Tem dias que eu vejo todo mundo dormindo lá em casa e eu vou para o chuveiro tomar banho e eu falo, meu Deus, eu choro. Eu falo assim, nossa, hoje eu queria ter um momento que eu fosse só filha, né? Que eu só fosse cuidado. Mas quando você tem a certeza que você está cumprindo o seu verdadeiro papel, o seu verdadeiro propósito, eu acho que Deus renova nossas forças todos os dias. E eu estava lá em casa, eu até falei assim, Felipe, fala um versículo aí para eu falar. E o Abner falou assim para mim, mamãe, Salmos 56, 3. Aí eu falei, eu vou ver, né? Ele sabia qual era o versículo. Que diz assim, todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. A nossa vida de mãe é isso, né? Acho que o sentimento que mais bate todos os dias é o medo. E nós, cabe a nós apenas a certeza de confiar em Deus. Que se eu olho para mim e falo assim, nossa, eu cuido tão bem dos meus filhos, modéstia à parte. Quem dirá o que Deus não cuida de mim, né? Então, cabe a nós somente confiar em Deus. Todos os dias, quando a gente está vivendo o nosso propósito. Se você ainda tem medo de cumprir o propósito, você não sabe ainda qual é o seu propósito, eu tenho certeza. Quando você for mãe, você não terá dúvidas acerca da sua missão. Porque a partir do momento que você se torna mãe, você nunca mais deixa de ser mãe, faz parte da sua identidade. Né? Você não vai ser... ser mãe não é como... Igual eu pensava, né? Não é como ser jornalista. Eu apenas estava jornalista. Ser mãe faz parte daquilo que você é, da sua essência. E eu acredito que seja propósito de Deus para muitas mulheres aqui. É isso. Amém. Bênção, né? Eu falei para a Laís testemunhar, ela não lembra, né? E graças a Deus até que ela não lembra mesmo. Uma vez nós estávamos, eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos dentro do meu carro, eu fui buscá-la e ela só tinha o Abner. E o desejo no coração dela era de ter apenas um filho. E eu perguntei, mas por que você só quer ter um filho? Ah, porque se for para tirar do Abner o conforto, a escola que nós podemos dar para ele, a qualidade de vida, se for para ele cair a qualidade de vida, eu não quero ter outro filho que vá tirar isso do Abner, né? E na hora que ela falou isso, ela não lembra disso. Eu vi que era um sentimento egoísta, né? Era um sentimento egoísta. E eu falei assim, e você acha que quem sustenta o Abner é o seu salário? Quem vai dar escola para o Abner é o seu salário do Felipe? Você acha que vocês têm condições de dar para o Abner aquela qualidade de vida que vocês querem? Ou é Deus que cuida? Ah, mas não sei o quê, é difícil, papapá. Eu falei, e eu lembro dessa conversa nossa, e eu falei para ela assim, olha, se você não entender que é Deus que cuida, que nós não temos condições de sustentar um filho, que é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá graça, e que esse sentimento no seu coração não é correto diante de Deus, não é correto diante de Deus, que não faz sentido você canalizar tudo isso em um filho único. É Deus, mas e a condição financeira? Isso é Deus que dá. Quanto mais, quando você tem a motivação correta, Deus prospera. Deus prospera. E hoje eu tenho certeza que eles são mais prósperos com 3 filhos do que quando eles só tinham um. Deus prosperou, Deus enviou, Deus deu condições. E até porque é um princípio bíblico, é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, até aproveitando esse testemunho, eu até falei para ela compartilhar, porque ela queria ter só um, hoje ela tem 3 filhos, né? E aí viram, os avós ajudam, né?
envolve, mas isso é a parte legal. Isso é parte legal para a gente cuidar, buscar, às vezes ajudar a pegar na escola, às vezes ajudar a levar no médico, às vezes pegar os meninos dormir em casa. Isso é maravilhoso, isso não é peso, né? Eu quero ler o Salmo de número 113. Salmo 113 com vocês, que diz assim: Aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o momento em que se põe. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó. Presta atenção. Ele levanta o pobre da sarjeta, da miséria, do pó, da favela, da mendicância. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para fazer sentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Olha o que Deus faz. Não é a sua inteligência que vai te fazer prosperar. Não é o seu PhD, não é o seu doutorado, o seu pós-doutorado. É a sua fé em Deus, é a sua fidelidade com Deus. Esse versículo é fantástico. Ele diz que pega um cara que está no lixão e faz ele sentar entre as pessoas mais nobres da nação. Deus faz isso, né? O caso de José lá no Egito, que José dormiu na cadeia, no meio de ratos. Imagine uma cadeia há 4.000 anos atrás no Egito. Como devia ser nojento aquilo lá. O cara dormiu na cadeia, dormiu preso. E antes que terminasse o dia, a noite seguinte, ele dormiu barbeado, arrumado, em palácio, e se tornou primeiro-ministro do Egito. Num dia, Deus fez com que ele dormisse na cadeia, e no mesmo dia ele foi dormir em um palácio. Deus transformou, é isso que Deus faz. Mas o verso seguinte, ele diz o seguinte, o versículo número 9: o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Não é fácil, nós entendemos que não é fácil para uma mãe cuidar de 3. Minha mãe cuidou de 8. Né? Hoje minha mãe, ontem, eu estou aqui falando para vocês, mas ontem minha mãe, ela, alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, ela sofreu um derrame, já estava bem debilitada, e ela vem sofrendo micros derrame durante esse período, e ontem minha mãe sofreu mais um, que a colocou, hoje ela está 100% numa cadeira de roda. Até ontem ela andava, hoje não, no Dia das Mães, um dia antes do Dia das Mães. Mas nós somos 8 filhos, e minha irmã mais velha já faleceu, então, mas os filhos dela, todos os outros abraçaram, né, e cuida. Então, a família está ali. Mas hoje nós passamos o Dia das Mães ali almoçando junto, todos os irmãos, os netos, os bisnetos reunidos, e o sentimento é de unidade, de família, de amor, de glória a Deus. E nós falamos, minha mãe, esses dias ela falou, nossa, eu estou sendo tão pesaroso para vocês, né? E hoje nós falamos, mãe, a senhora não é peso para nós. E assim, eu admiro minhas irmãs, o cuidado que minhas irmãs têm com ela, minhas sobrinhas, né, as netas dela, que cuidam o tempo inteiro e honram. Esse negócio de honra é um negócio fantástico.
é um negócio assim que Deus faz prosperar ricamente quando você honra as pessoas. Deixa eu dar um exemplo para vocês assim. Eu conheço um irmão que mora no meu prédio, aqui no Alto da Glória, eu moro aqui no Alto da Glória, e tem um irmão que é músico, e ele é da igreja presbiteriana ali do Parque das Laranjeiras, da igreja presbiteriana. E ele toda vez que me encontra, nós só encontramos nos elevadores, é assim, é constrangedor a forma como aquele rapaz me honra, sabe? É porque é um princípio dele honrar os pastores dele. Ele, quando ele me vê, ele pega na minha mão, né? Eu vou cumprimentar ele normal, né? Como pega na mão, ele pega a mão dele, põe na cabeça dele e diz: a sua bênção, reverendo. A sua bênção, reverendo. Não há um dia que a gente não se encontra que ele não pede para ser abençoado. Né? Quando ele encontra que eu estou com a Elisete, ele pega a mão da Elisete e beija a sua bênção, pastora. E assim, é de constranger como aquele homem trata as suas lideranças. E Deus honra isso, né? As pessoas que são maiores do que nós. Maiores que nós estamos falando assim, os que vieram primeiro. Honrar pai, honrar mãe, honrar os líderes religiosos, os líderes, o seu patrão. Essa questão de honra é algo fantástico. Então, assim, eu vejo assim, como Deus abençoa aquele irmão e quanto que ele vai ser abençoado, os seus filhos, por conta daquilo que ele ensina aos seus filhos a honrar as pessoas. E nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, dar a eles esse legado de bênção, né? De bênção. Então, por exemplo, eu sempre, quando eu vejo minha mãe, eu sempre me curvo diante dela e digo: bênção, mãe, a sua bênção, mãe. Porque é o reconhecimento que tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho, eu devo com toda dificuldade, com toda. Imagina uma mulher criar 8 filhos, né? E hoje a gente vê aí mulheres que às vezes estão com um filho e está passando mal, né? Está entrando aí até em crise de histeria, né? E a Bíblia nos fala o seguinte, que o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família. Então, hoje, minha mãe estava ali, na hora que nós fomos orar, assim, toda a família ali do lado, apoiando, palavras, as filhas chorando, abraçando, falando palavras de amor, falando palavras de gratidão, honrando. Então, assim, se ela vier a falecer, ela vai, né? Mas eu falo assim, quando isso acontecer, ela pode dormir, né, descansar no Senhor em paz. Que foi tratado com dignidade, foi tratado com honra, foi tratado com amor, com carinho, né? Então, assim, hoje nós tivemos reunido, dia de confessar, de perdoar, de amar, de reconhecer, dia de gratidão. E todos nós temos que entender isso. Que Deus quer para um homem, para a mulher, fazer com que você viva em família. E eu quero falar algo para vocês. Essa semana eu fiquei chocado com uma cena que aconteceu comigo. Eu fui assistir uma palestra, né? O Reginho estava lá comigo, estava o Bruno também, e das pessoas que aqui estavam, né? E nós fomos ouvir um CEO de uma grande empresa dar uma palestra. Aí você pega o currículo do cara, é algo assim invejável, né? Lugares onde ele fez os seus mestrados, doutorados, aí você pega Harvard, você pega London School, você pega N lugares aí, e assim, as empresas onde trabalhou,
empresas mundialmente conhecidas, ocupando cargo de liderança. Ele dedicou a vida ao estudo, à profissão, a viver né, em grandes empresas nacionais e internacionais. Aí, quando ele foi falar da família dele, até o apresentador falou assim, olha, ele tem 40 filhos. Aí eu pensei, esse cara deve ajudar, assim, creche, orfanato, alguma coisa. E aí ele postou as fotos dos filhos dele. Era 20 cachorros comendo num coxo, sempre parecendo boi, que é um coxo desse tamanho aqui, ó, e 20 cachorros comendo aqui. E mais de 20 gatos. Essa é a minha família. E aí eu olhei para aquilo, falei, cara, foi um desgraçado esse cara. Foi quando ele... eu não quero falar detalhes para não expor a pessoa, né? Pois é, e aí eu penso assim, cara, a alegria dele é chegar em casa e ser lambido por cachorro. Nada contra, toda vida eu tive cachorro na minha vida, sou amante, não gosto muito de gato, confesso, mas sou apaixonado em cães. Toda a vida tive, depois que mudei para apartamento, fiquei com 2 anos até achar alguém que cuidasse, que eu soubesse que ia cuidar muito bem das minhas cachorras, eu tinha 2. E, cara, mas assim, não eram minhas filhas, minhas cachorras, minhas pets, né? Esse cara nunca vai ter alegria de abraçar um filho, de passar esses perrengues, por exemplo. 2 irmãs que estarem hoje aqui não estão agora porque estão no hospital. A Duda teve que correr com a filhinha dela, está lá no hospital, a Cláudia também, o Miguel. E, assim, larga tudo para cuidar de um filho. Passa a noite em claro. Nunca vai saber o que é isso. Você nunca vai saber, igual, por exemplo, sexta-feira o meu netinho dormiu lá em casa, de você ficar... Ele não queria dormir. Acabou que os avós apagaram e ele ficou sozinho. Não é? Assim, e é ruim? Não é ruim. Pegar o netinho na escola, ver o netinho abraçar e falar, olha, vovô, eu te amo. Esse cara nunca vai ter isso. E isso não tem preço, não tem preço, isso não tem dinheiro que paga isso. A alegria de você ter filhos, a alegria de você ter netos, como diz o texto aqui, né? De você ser uma alegre mãe, uma mãe que... Porque o papel da mãe na família é trazer alegria à casa. A mãe é a responsável de trazer alegria. Ela é comparada na Bíblia como vinho. É a mãe que dá sentido ao lar. É a mãe que dá alegria à casa. E quando nós vamos, eu quero continuar aqui no Salmo 127, e o Salmo 127, 128, antigamente ele era um salmo só. E aí eles quebraram ele, né? Mas olha só o que diz o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada ou dormir tarde. Comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem.
Aí o versículo 3, herança do Senhor são os filhos. A herança de Deus para nós, essa consciência de que meu filho e minha filha, antes de ser meu filho e minha filha, são filhos de Deus, e que Deus confiou a mim a responsabilidade de cuidar dessa criança, de cuidar dessa menina, de cuidar desse menino. Eu estou tomando conta de um filho de Deus, de uma filha de Deus. E ele diz, o fruto do ventre do seu galardão. A pastora hoje falou de manhã, na gestação, quando você tem dois corações batendo dentro de você, né? Dois corações batendo, esse momento lindo, esse momento maravilhoso da gravidez, que é um momento de risco, e que também é um momento de alegria, né? Ele diz assim no versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Os filhos são como guerreiros, e ele diz assim, como flechas na mão de um guerreiro, né? Versículo 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava, feliz a família que tem muitos filhos. Hoje eu conversava com um irmão aqui da igreja, um médico, e eu estava compartilhando a situação da minha mãe, ele falou, cara, o bom de vocês é que vocês são 8 filhos, né? Faz um revezamento, e não é pesado para ninguém, a semana tem 7 dias, né? Cada filho pega um dia da semana e cuida, e tem as netas, tem a cuidadora, então tudo isso, agora ele falou assim, e eu que era filho único, eu só tinha 2 filhos, eu e minha irmã mudou para outro país, me largou só, eu tive que cuidar do meu pai, e estou cuidando da minha mãe, sozinho, né? A irmã mora em outro país, não quer nem saber. Ele falou assim, e ele sabe, então, quanto que é pesaroso, assim, pesaroso não, quanto que é pesado para ele, isso, carregar essa responsabilidade sozinho, né? E aí, o salmista diz aqui, ó, versículo 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava, feliz a casa que tem muitos filhos, feliz é a casa que tem muitos filhos. E ele diz aqui, ó, não será envergonhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Algumas traduções vão falar na porta da cidade. Ele está dizendo que lá na época os juízes ficavam na porta da cidade, juntavam os anciões na porta da cidade, e você ia lá levar a causa, as causas eram julgadas, e o motivo de honra é quando você chegava com seus filhos, e você não falava, seus filhos defendiam você no tribunal. Seus filhos falavam para você, seus filhos, e isso era um motivo de grande honra nos tempos bíblicos, né? Um motivo de grande honra, os filhos defenderem o pai no tribunal. E o Salmo 128, que é a continuação, ele era um salmo só e ele foi quebrado em 2. Ele continua dizendo, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, você comerá o fruto do seu trabalho, será feliz. Quer dizer, Deus vai abençoar você, você vai trabalhar, você vai ter força para trabalhar, e você vai poder comer do seu salário, você não vai depender de cesta, você não vai depender de ajuda, você vai prosperar, e você vai ser feliz, e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da casa será como uma videira frutífera, né? Ou seja, a videira produz uva, é o vinho, é o que dá alegria, é o que dá o prazer, é que faz com que você queira chegar logo em casa, queira ver seus filhos, ver sua filha, estar com sua esposa, estar com sua família. Ali é o melhor local do mundo, mas a Bíblia fala que a mulher rixosa afasta. Mas ele diz que o homem bem-aventurado, a sua esposa será vinho, será alegria, não será vinagre, será vinho. Sua esposa no interior da sua casa como uma videira frutífera, seus filhos serão como rebentos de oliveira, né? Ao redor da mesa serão ungidos, serão azeite. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante
os dias de sua vida e veja os filhos de seus filhos. Porque a maior alegria do homem, diz a Bíblia, não é quando você tem filhos, é quando o seu filho se torna pai. Quando o seu filho se torna pai. E aí, isso é a sua maior realização. Quando o seu filho se torna pai, quando sua filha se torna mãe, e eles são agora, eles saíram agora, como diz a palavra de Deus, deixaram a sua casa, deixará o homem, pois, pai e mãe, e unir-se à sua esposa, e serão ambos uma só casa. Eles agora são uma família, e agora eles têm a casa deles, são abençoados, são prósperos, e você viu a felicidade, você agora cumpriu sua missão, o sentido da vida. Agora você vai brincar com o neto, você vai viver a melhor parte. E isso, sem dúvida, é uma das fases mais fantásticas da vida. Quando é uma sensação de realização, né? Porque às vezes tem menino que é um bom filho. É um bom filho. Mas nós não temos que ser apenas bons filhos, nós temos que ser bons pais. Uma mãe que tem um filho de 40 anos, que mora em casa, está lá, é um bom filho. Mas passou da hora já de ser pai, de ter sua casa, sua família, né? E hoje nós vemos isso, pessoas que abriram mão disso por causa de uma profissão, de uma vocação, e vão morrer solitários, vão morrer sozinhos. E eu quero dar um exemplo disso para vocês, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Olha só o que Salomão escreveu aqui, uma coisa que eu quero trazer para a meditação de todos nós, na carta, no livro de Eclesiastes, de sabedoria, né, de Salomão, capítulo 4, versículo de número 7. Eclesiastes 4, 7. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Uma coisa que não tem sentido. Eu descobri uma coisa sem sentido, sem propósito, sem vocação, sem significado. Olha o que Salomão está falando. 8. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos. Isso é uma vida sem sentido. Isso é uma vida sem sentido. Um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos. E ele continua dizendo, mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riqueza. Você conquista o mundo inteiro, você compra iate, você compra helicóptero, você compra casa, você trabalha igual um louco, igual um condenado, mas você é sozinho, cara. Você é sozinho. Você não tem filho. E ele diz mais. E ele não pergunta, né? Isso aqui é fantástico. Para quem estou trabalhando? Se não aproveito as coisas boas da vida. Ele devia aproveitar aquilo que nós chamamos de coisas boas, porque é um cara rico, próspero, com muito dinheiro, mas é um cara solitário. É um cara solitário. Irmãos, a selfie, ela revela muita coisa. Eu tenho um amigo
que gosta muito de viajar. E ele é um homem só. E ele viaja para muitos lugares do mundo. Então, por exemplo, quando ele viaja, e você vai na rede social dele, por exemplo, ele está em Paris, ele faz isso, né? Coloca a Torre Eiffel aqui atrás, aqui assim, e tira. Vai para Nova York, tira uma selfie da Estátua da Liberdade. Mas está sozinho. Não tem ninguém. Não tem ninguém com ele. Irmãos, eu e a minha esposa, nós tomamos uma decisão. Até mesmo viajar, nós nunca viajamos sozinhos. Nós sempre levamos um casal da igreja que quer ir com a gente, estar conosco, para você compartilhar, para você, ou você está com a família, ou você está com amigos, para você dividir momentos. Para um tirar sua foto, você não precisa tirar selfie. A não ser que você queira mesmo, mas não é por falta de relacionamento. A Bíblia está dizendo aqui, esse cara, ele não é capaz de perguntar para quem estou trabalhando. Para quem estou trabalhando? Se não aproveita as coisas boas da vida. Também isso é vaidade e enfadonho o trabalho. Isso não tem sentido. Se você não pode compartilhar isso com sua família, se você não pode compartilhar isso com sua casa, se você não pode compartilhar isso, Deus faz com que o solitário habite em família. E aqui eu quero trazer uma matéria aqui para nós encerrarmos. Eu tirei essa matéria da BBC de Londres. Eu quero ler com vocês aí, até ela pedir para Camila projetar. Existe um movimento no mundo hoje chamado antinatalistas. Os antinatalistas são um movimento de pessoas, de homens e mulheres, que querem acabar com a raça humana. Na prática é isso mesmo. Eles falam que o mundo seria muito melhor se não houvesse a raça humana aqui. Então, se a raça humana deixasse existir, seria um favor para o planeta. E eles são bem radicais. Eles são contra... Eles não têm filhos, são contra toda espécie de gravidez, defendem o aborto, defendem tudo aquilo. E interessante que eles têm duas fundamentações principais. Primeira, vai ser melhor para o planeta que a população diminua. Então, o planeta viverá melhor se a população diminuir ou acabar. Nós deixar isso aqui só por conta de animais. Segundo, é melhor que não nasçam crianças, porque esse mundo tem muito sofrimento. Então, para que você vai ter filho para seus filhos sofrerem? Né? Então, evite ter filhos. Tem tanto sofrimento no mundo. Né? Aqui, por exemplo, nós temos aquele Fábio Porchat mesmo, é uma pessoa que difunde essas ideias aí. Né? Pessoas dizem que eu tenho medo de ter filhos e coisas dessa natureza. Então, vamos ver aqui, rapidamente, eu quero ler esse texto aqui com vocês. Os antinatalistas estão espalhados pelo mundo. Eu tirei da matéria da BBC, viu, irmãos? E tem uma variedade de razões para suas reivindicações. Entre elas estão a preocupação com a herança genética, com a superpopulação do planeta, com o meio ambiente, de não querer que crianças sofram, e com a falta de olha isso aqui, e com a falta de consentimento, a noção de que as pessoas são colocadas no mundo sem poderem opinar sobre isso. Você não pode fazer um filho se essa pessoa não quer nascer e você vai obrigar ela a nascer. Isso aí, meus filhos, eu acho que quase todo pai passou por isso, né? Quando o Reuel, meu filho, está aqui,
eu brigava com ele, eu falava, não, mas pai, eu não pedi para nascer, né? Então, eles estão falando aqui que você não pode trazer uma pessoa se ela não pede para nascer, você não é obrigado a fazer isso, né? Todos, porém, têm a convicção de que a procriação humana deve ser detida. Embora façam parte de um movimento pequeno, algumas de suas opiniões, particularmente sobre o uso de recursos do planeta, estão cada vez mais ganhando espaço entre os grandes temas em discussão no mundo. Embora não seja um antinatalista, o príncipe Harry disse recentemente que ele e sua esposa planejavam ter no máximo 2 filhos devido à preocupação com o meio ambiente. Sinto que é egoísta ter filhos nesse momento, diz Nancy, uma vegana e entusiasta dos direitos dos animais. Livre de plástico e instrutora de yoga das Filipinas, a realidade é que as crianças nascidas no mundo estão trazendo mais destruição para o meio ambiente. E agora, essa turma aí pegou, na mira dela também está a vaca agora, né? Eles querem diminuir a população de vaca, querem acabar. Porque o grande problema deles é pessoas como eu, né? Que igual sexta-feira nós fizemos churrasco das mulheres, né? Foi bom? Foi? O churrasco. Então, que as vacas, porque elas pastam, elas ruminam, então elas vão soltar peidos e fazer muito cocô. Esse cocô vai liberar gás metano, e o gás metano está destruindo o planeta, então nós temos que acabar com as vacas, porque as vacas também, elas destroem o solo, onde elas pastam, né? Elas pisoteiam o solo, e o solo vai estragar o solo, e acabar com o nascente, e vão viajando aí. Então, tudo aquilo que é paixão, é toda forma de atacar, né? Então, eles estão falando aqui que as crianças estão destruindo o planeta. Sempre, olha só, sempre que vejo uma mulher grávida, sinto um desgosto. Escreveu um usuário ao lado de uma foto que dizia: eu odeio barriga de grávida. Olha a loucura dessas pessoas. Mas isso não significa que todos os antinatalistas odeiam crianças, ao menos de acordo com aqueles que falaram com a BBC. Eu diria que pessoalmente gosto de crianças, e é porque eu gosto delas que eu não quero que elas sofram, disse Nancy. Talvez trazê-las para o mundo me daria algum prazer, mas a possível ameaça é tão grande que não tenho certeza se vale a pena. Então, em síntese, o sentimento que domina essas pessoas é o medo. O medo de que vão destruir o meio ambiente, o medo de que essa criança vai sofrer, o medo. E a Bíblia diz para nós que nada que nós vamos fazer deve ser oriundo de medo, mas de amor. Essas pessoas não querem pregar um mundo melhor através do respeito, através de combater o abuso sexual, combater todos os males que eles acusam. Eles acham que a solução do mal é extinguir a raça humana e atacam a maternidade. Só, irmãos, que isso não é o que Deus tem para nós. Isso não é o que Deus tem para nós. A Bíblia, e eu encerro aqui falando isso, a Trindade tem uma pessoa, né? Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, eu sempre falo isso para os irmãos, é a figura materna. A mulher é representada na Trindade pelo Espírito Santo. Todas as vezes que a Bíblia fala de dar vida, fala do Espírito Santo, que é o papel da mulher, que é o papel do Espírito Santo. Você, mulher, você é simbolizada na Trindade pelo Espírito Santo. A Bíblia fala, Jesus falou assim, olha,
eu não vos deixarei órfão, voltarei outra vez, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E ele disse assim, ele falando que ele ia e ia nos deixar, mas ele continuou dizendo, eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade. Jesus está usando uma metáfora aqui mais ou menos o seguinte: o pai saiu para trabalhar, teve que fazer uma viagem e deixou os seus filhos com a mãe, o Espírito Santo que cuida de nós até que ele venha. Então nós estamos sendo cuidados por uma mãe, pelo Espírito Santo de Deus. E a mulher é simbolizada na Bíblia pelo Espírito Santo. E Deus disse para nós, quando Deus nos criou, crescei e frutificai, povoai a terra, encheia. E o capeta está falando, não povoa não, não enche não, né? Não tenha filhos, o filho traz sofrimento, essa criança vai sofrer, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é tudo conversa do diabo para tirar você do propósito de Deus. Quem cuida dos seus filhos é Deus. Quem cuida da sua família é Deus. E quando você entende isso, Deus prospera a sua vida. Deus prospera a sua vida. Deus vai enviar pessoas que vai cuidar de você, né? Deus vai enviar pessoas que sempre vão estar apoiando você e te ajudando nessa missão linda, de ser mãe,